Já está aqui comigo no estúdio, Elivaldo Barbosa. Bom dia. Olá, Nájila. Bom dia para você que está em nossa companhia. Bom, Elivaldo Barbosa, a gente começa o ponto de vista falando de um assunto que, na verdade, é preocupante. Porque nós, quando eu falo nós, Brasil, já estivemos em um certo momento, digamos, confortável no que diz respeito à fome no país. Mas esse assunto volta a preocupar, inclusive, o Ministério da Cidadania. Olha, Nájila, a FAO, que é o órgão da ONU que trata também da agricultura e segurança alimentar, Nájila, promete agora, para o mês de julho, segunda quinzena de julho, um levantamento global acerca da situação do mapa da fome no mundo. O desafio para o governo brasileiro é constatar se há ou não evolução nesse esforço de reduzir a fome no país. Olha que os percentuais que são parâmetros para o levantamento da FAO são rigorosíssimos. 2,5% é o tolerável para a população no nível de insegurança alimentar. Eu tratei do assunto ontem com o ministro Wellington Dias, que trata exatamente dessa área no governo federal, através de programas de transferência de renda, o Bolsa Família, e o ministro informou que deixou-se transparecer que o Brasil pode até, nesse levantamento, não estar exatamente enquadrado no parâmetro exigido pela FAO, mas que o país caminha para sair do mapa da fome, ele não tem dúvidas, informando, inclusive, que vai, ainda esse mês de julho, a ONU levar explicações sobre os esforços dos programas sociais de transferência de renda e de alimentação, de segurança alimentar no Brasil. Vamos acompanhar o que disse o ministro Wellington Dias. A expectativa é que o Brasil vinha numa tendência de crescimento da fome, crescimento da pobreza, da extrema pobreza, da fome, da insegurança alimentar, inclusive a insegurança alimentar grave. Nós fechamos 2022 com 15,5% de pessoas na insegurança alimentar. É um patamar elevadíssimo, 33 milhões e 100 mil pessoas. Conseguimos, o ano passado, retirar do mapa da fome 24 milhões e 400, 74% de redução. Então, eu digo que a grande mudança que a FAO vai revelar é o Brasil que vinha nessa tendência de crescimento, entrar numa tendência de queda, de redução. E é provável uma das maiores do mundo, tá certo? Foi o Brasil. Então, eu vou estar agora, muito em breve, na ONU, a convite da ONU, representando o Brasil. O presidente Lula pediu que eu fosse lá representar o Brasil para apresentar os dados do Brasil em 2023 sobre insegurança alimentar e sobre redução da pobreza, além da proposta da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Elivaldo Barbosa, o atual governo federal sempre apostou e tem, inclusive, investido cada vez mais nos programas sociais e um dos objetivos é justamente esse, reduzir a extrema pobreza em todo o país. Esse deve ser o caminho que o governo continua para chegar no objetivo? É verdade. No levantamento que a FAO deve anunciar ainda este mês, o ministro Wellington Dias deixou aí claro que é possível que o país não chegue nesse patamar. O índice de pessoas, de famílias com insegurança alimentar no Brasil chegou a 15%. A FAO exige 2,5%. É uma diferença muito grande. Muito grande. E você não tira assim num espaço tão curto. É possível que esse esforço seja materializado, quem sabe, em 2025 ou princípio de 2026, numa série de 3 anos, considerando o efetivo resultado do que está sendo investido hoje. Se terá ou não efetividade, Nájila, no real combate à insegurança alimentar. Agora, como você disse, essa é a marca, uma das marcas do governo do presidente Lula, ou seja, é a agenda social, a transferência de renda, o combate à fome. Mas o esforço de remover o país do mapa da fome, ele não será alcançado no curto prazo, embora é até uma situação difícil de se chegar. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, em grãos, frutas e os mais diversos tipos. Contribui para o abastecimento global, mas ainda vive com essa situação de muita gente, de milhares e milhares de famílias, naquela linha da insegurança alimentar, o que é extremamente lamentável. Mas
O ministro Wellington Dias é otimista, tem dado aí informações importantes, inclusive em programas como essa ação global, que já faz parte do G20, e que eu percebo já uma espécie de prestação de contas dessa área importante do governo federal junto a organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, a ONU. Para essa situação se desenhar, inclusive com essa preocupação, que pontos a gente pode destacar em relação à extrema pobreza, à fome extrema, falta de emprego, inflação, falta de acesso, mesmo em relação a algumas famílias que têm uma renda garantida, mas não têm acesso a certos alimentos que são importantes? Verdade. Tudo isso se encaixa nesse contexto? De tudo um pouco. Tudo isso se encaixa, sim. São fatores importantes, mas esses que você elencou aí, Nájila, e que tudo é um processo o mais rápido possível. Isso tem a ver com o andamento, a estabilidade econômica, a transferência de renda, a distribuição da riqueza, a produção e, consequentemente, a chegada desse alimento a quem precisa, as famílias que estão muitas vezes ali. É por isso que é preciso até aquele programa da busca ativa. Ficam em tamanha periferia, em tão distante periferia, que fica difícil até o braço público alcançar, seja do governo federal, dos governos estaduais e até mesmo dos municipais, das prefeituras, que estão ali mais próximo dos cidadãos que estão ali vivendo numa situação, eu diria assim, de ameaça nutricional. O fato é que esse esforço não é um esforço só do Brasil, é um esforço global, porque a fome está presente no mundo inteiro, desde os países de primeiro mundo até os emergentes, os que estão ainda buscando o caminho para chegar nesse patamar de desenvolvimento. Desenvolvimento com distribuição de riqueza e, consequentemente, a segurança alimentar como fator indispensável à qualidade de vida. O Brasil precisa acelerar o passo para que realmente possa tirar dessa incômoda situação milhares e milhares de famílias que ainda precisam do alimento para o dia a dia. E esse, eu diria que é o carro-chefe das ações do governo federal sob o comando do presidente Lula. Então, esse esforço é necessário que seja atingido, porque é uma das marcas mais, eu diria assim, acentuadas da ação administrativa e política do governo federal. Essa questão da busca ativa que você citou, de fato, tem mostrado resultados, inclusive em outras áreas, como educação, saúde, enfim. Mas o que o governo deve fazer agora? Ampliar esse acesso das famílias mais carentes em relação a esses serviços sociais, como, por exemplo, Bolsa Família, seria a saída agora? Ontem o ministro Wellington Dias deu uma boa notícia. O CAD único, ou seja, aquele cadastro que permite acesso a famílias de baixa renda a programas de transferência de renda, não sofrerá nenhum tipo de prejuízo em relação aos ajustes fiscais que o governo precisa implantar daqui para frente, ou seja, cortes em vários setores. Segundo o ministro Wellington Dias, a política de combate à fome ou de segurança alimentar, de transferência de renda, não será afetada em cortes. Então isso já é uma boa notícia, ou seja, preserva uma agenda preciosa, importante, valiosa para os brasileiros e importante para o governo, porque é a marca, é a cara do governo em relação às ações de políticas públicas. Ele assegura que fica de fora dos cortes, preserva o que está hoje e vai buscar, na medida do possível e dos recursos disponíveis, até mesmo ampliar. O fato é que os dados estão aí ainda, diria assim, desconfortáveis para o governo, mas estão aí com os mecanismos para superar e garantir a segurança alimentar, aí atingindo esse patamar de 2,5% da população, o máximo suportável, ou até mesmo buscar esse sonho de zerar o déficit nutricional brasileiro. Bom, deixa eu trazer agora a informação para o nosso estado mais local, porque falando de política, Elivaldo Barbosa, o MDB já anunciou apoio à escolha do governador Rafael Fonteles na bancada na Assembleia Legislativa? Na semana passada, o governador Rafael Fonteles anunciou o deputado estadual Dr. Vinícius Nascimento como o novo líder da bancada governista na Assembleia Legislativa. Ele é filiado ao PT, foi definido, houve ali uma certa disputa velada interna da bancada petista, mas o nome foi anunciado, não houve nenhuma contestação e ontem eu conversei com o líder do MDB,
na Assembleia, o deputado João Madison Nogueira, que manifestou a posição da bancada MDBista, que é a segunda maior da casa, e eu diria até, o MDB é o principal aliado político do governo na Assembleia Legislativa. E ele falou sobre a escolha do líder do governo, o novo líder do governo, em substituição ao deputado Fábio Novo na Assembleia Legislativa. Eu sempre disse que quem deveria ser deveria ser um deputado do PT, porque o governador é do PT e sempre foi uma tradição que o líder seja do PT. Nós somos líder do MDB, estamos apoiando e sempre trabalhando para que o Rafael faça uma grande administração como vem fazendo. Então eu acredito que é questão de dias, com o diálogo, o Vinícius buscando esse diálogo, conversando com o seu partido, o nosso, não tem problema que nós resolvemos os problemas. Então eu vejo que é natural, se ele fazer o que o Fábio Novo fez, buscando diálogo, conversando, não vai ter problema nessa casa. Foi uma boa escolha? Eu acho que sim, eu acho que é uma boa escolha, é uma escolha pessoal do governador. Então o governador escolhe aquele que ele acha que preenche os requisitos que seja importante para ele. O segredo, então, é uma boa conversa. No PMDB, nenhum problema. Se tiver algum senão, a conversa tem que ser interna, no PT. Porque foi exatamente no PT que surgiram, como disse, veladamente, um ambiente de disputa para a escolha do sucessor de Fábio Novo na liderança do governo na Assembleia. Mas a palavra final foi do governador, é uma missão dada com aval do governador, uma atribuição do governador, então ele fez a escolha do parlamentar, do deputado de primeiro mandato, mas já com projeção na Assembleia Legislativa. Então, se tiver alguma aresta para parar nesse momento inicial da missão do deputado doutor Vinícius na liderança do governo na Assembleia Legislativa, ela tem que ser parada no PT, não na base aliada ao governo, que lá está tudo absolutamente resolvido, foi o que disse o deputado João Madison Nogueira. Independente de eleições, que é o momento que a gente vive agora, eleições municipais, é impressão ou a oposição ao governo do estado na Alep tem se mostrado mais tranquila, mais passiva? Uma oposição muito reduzida, numericamente falando, mas tem lá valorosos deputados, parlamentares que já há muito tempo estão na oposição, como o deputado Gustavo Neiva, o Progressistas está lá com parte da bancada do Progressistas segue na oposição. Algumas baixas no Progressistas em relação a esse aspecto. A deputada Gracinha Monsanta também é uma referência importante na oposição, ou seja, a atuação mais forte da oposição diante desse quadro, Nájila, de minoritariamente muito reduzido, 6 parlamentares é muito pouco, num universo de 30, né? Sim. Então, pouca coisa pode ser feita. Mas o esforço aí é a estratégia de buscar conviver, sobreviver nesse ambiente onde a bancada de oposição é muito reduzida. Mas esse debate, ele vai pegar mesmo do meio para o final do mandato governamental. Ou seja, as eleições municipais, os parlamentares vão para as suas bases, buscar fortalecer os seus redutos e depois é que a Assembleia volta a ter uma atuação, eu diria, mais política em relação a esse embate, oposição e governo. Hoje a situação lá, eu não vejo assim, nenhuma dificuldade para o governo implementar a sua agenda com amplo apoio do plenário, até mesmo com a compreensão de setores da oposição minoritária, não pode reverter nenhum processo lá de interesse do governo, então é conviver com essa realidade. E o diálogo, pelo visto, vem funcionando. Sim, com certeza. Esse semestre foi absolutamente tranquilo. Bom, Elivaldo, continua aqui comigo. Vamos lá. Eu vou convidar você e você que está em casa também para acompanhar a matéria agora, porque o deputado federal Flávio Nogueira lançou o livro Na Rua Coelho Rezende, Memória, História, Afetos e Lições. E o lançamento foi bastante prestigiado por autoridades piauienses. A obra de autoria do deputado federal Flávio Nogueira, lançada na noite desta segunda-feira em Teresina, conta a história de uma das maiores personalidades do Piauí, com forte atuação entre o final do Império e início da República. Coelho de Rezende foi jornalista e político e ficou conhecido principalmente pela defesa de temas importantes de interesse do estado do Piauí e do Brasil, o que lhe garantiu projeção nacional ao longo de sua atuação. O pós-fácil do livro, intitulado A Rua Coelho de Rezende, foi assinado pelo governador Rafael Fonteles. O evento foi prestigiado por políticos e imortais da Academia Piauiense de Letras, empresários e autoridades de outros segmentos.
Coelho de Resende foi uma personalidade do Piauí que viveu entre o final do Império e o começo da República, com uma atuação marcante no jornalismo, no magistério e também na política. Mas era uma personagem esquecida da história do Piauí. E este livro do deputado Flávio Nogueira está fazendo um resgate da história desse piauiense esquecido. Um livro da qualidade desse, ele ajuda a gente querer viver nessa cidade, né? Conhecendo as emoções, o testemunho daquilo que ela foi. É um resgate importante, porque é sempre bom a gente estar olhando para a memória, um olhar para a nossa história, porque isso é um pouco a base do futuro da gente. Então, se a gente tem trabalhos como esse, a gente tem que festejar. É um recorte da nossa história, da história atual, porque é uma rua muito movimentada, com carros, com pessoas, e também do passado, onde vultos da história política, da história literária, cortam essa rua, essa artéria, que é a de Coelho de Resende. A começar pela figura, uma figura culta, política, um grande orador, polêmico. Ao comentar sobre o lançamento, o deputado Flávio Nogueira destacou pontos importantes da obra, que já está disponível em livrarias e plataformas digitais. Que um livro que possa estar se encontrando na livraria, vamos depois colocar no Amazon, na internet, para que possa estar construindo. O que eu quero mesmo, e nós todos queremos, é depois ter uma coleção de livros chamado Os Construtores do Estado do Piauí. Isso é importante. Como tem uma coleção Os Construtores do País. Outro já tem outra coleção, Os Construtores do Império, Os Construtores da República. Então está faltando esse Piauí que foi construído por muita gente, até por imigrantes. E é necessário que essa história seja contada. Até, Livaldo, para que nós mesmos, piauienses, teresinenses, conhecemos a nossa história. Aí vamos valorizá-la, é muito importante. A iniciativa do deputado Flávio Nogueira já é o segundo livro que ele lança, acompanha também o Prosa Eletrônica, também com recortes políticos, e agora esse resgate histórico com nomes importantes, Coelho de Resende, como também muitas ruas de Teresina tem lá os nomes Coelho Rodrigues, Taumaturgo de Azevedo, e às vezes a gente passa em branco ali o que significaram essas personalidades para a história. Lê, mas não sabe quem é. Lê, mas não sabe o que é, o que fez. Então, é muito oportuna a iniciativa do deputado Flávio Nogueira em resgatar esses valores históricos para que saibamos também valorizar personalidades que ajudaram também, deram a sua contribuição valiosa, por sinal, na construção do Estado. Então, que esse seja o primeiro de uma série, não só do deputado Flávio Nogueira, que gosta muito de estudar história, de escrever, mas também de outras personalidades que também enveredem aí pelo caminho da literatura, valorizando a nossa história. Muito Esse bacana. não é o primeiro livro, não. E ele, inclusive, já deixou aí claro os planos que ele tem, né? Quem sabe se não vem aí a série Os Construtores do Piauí, com o deputado Flávio Nogueira, ele que tem se dedicado bastante a não só estudar, mas também escrever sobre a história do Piauí, abordando os mais diversos aspectos da economia, da parte social e também da parte política. Bom, Elivaldo Barbosa, bora fechar o ponto de vista de hoje, porque daqui a pouquinho você volta com as eleições 2024. Dá para ter spoiler agora? Tem sim. Olha, Nájila, vamos falar sobre a batalha eleitoral ou pré-eleitoral no município de Batalha. Uma retificação em relação ao cenário eleitoral de Barro Duro aqui no Médio Parnaíba. E para onde vai o PSDB de Teresina? Jorge Lopes já anunciou até uma chapa. Tem futuro essa chapa? Para onde vai a Federação PSDB Cidadania? Inclusive com baixas como o do ex-senador João Vicente Claudino, que já tem até caminho para o ex-senador surpreendente, que é de acompanhar o pré-candidato do PT à Prefeitura da capital.